Você sabia que Jesus realizou milagres que desafiam a lógica humana e transformaram a fé para sempre? Hoje, vamos explorar os 3 milagres mais impactantes de Jesus Cristo, cada um com um significado profundo para os cristãos e para toda a humanidade. Prepare-se para entender como esses atos divinos mudaram vidas, curaram corpos e revelaram o poder ilimitado de Deus entre os homens. Seja bem-vindo e bem-vinda ao canal Bíblia Descomplicada. Aqui nós refletimos sobre a palavra de Deus e os ensinamentos que Jesus nos deixou através da Bíblia. Se possível, deixe seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda muito a mensagem de Jesus chegar a mais e mais pessoas. O primeiro milagre realizado por Jesus, registrado no Evangelho de João, capítulo 2, marcou o início do seu ministério e deixou um impacto profundo entre os presentes. Esse milagre aconteceu durante um casamento na pequena vila de Caná, na Galileia. Casamentos naquela época não eram eventos rápidos, mas sim celebrações que duravam vários dias. A hospitalidade era um valor essencial, e faltar vinho em um banquete como esse era um sinal de vergonha pública para a família dos noivos. Era como se, naquele momento, a alegria e o prestígio da festa tivessem sido drenados junto com as últimas gotas de vinho. Foi então que Maria, mãe de Jesus, percebeu a situação e, movida por um profundo senso de compaixão, se aproximou de seu filho e disse: "Eles não têm mais vinho." Jesus respondeu que ainda não era seu momento de revelar sua glória, mas mesmo assim, Maria demonstrou confiança absoluta no poder e na autoridade do Messias. Ela se dirigiu para seus servos e deu uma instrução simples, mas cheia de fé: façam tudo o que ele lhes mandar. Foi então que Jesus pediu para encherem 6 grandes talhas de pedra, cada uma com capacidade para cerca de 100 litros de água. Quando os servos obedeceram e encheram os jarros até a borda, Jesus instruiu que levassem um pouco daquele líquido ao mestre-sala, responsável por supervisionar o banquete. Para surpresa de todos, a água havia se transformado em um vinho da mais alta qualidade. O mestre-sala, sem saber o que havia acontecido, chamou o noivo e exclamou: "Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o inferior. Mas você guardou o melhor até agora." Esse milagre carrega significados profundos. Primeiro, Jesus não apenas restaurou a alegria e a honra daquela família, mas também elevou a celebração a um novo nível, simbolizando que ele veio não só para consertar o que está quebrado, mas para transformar o ordinário em extraordinário. A água, elemento comum e incolor, representa a vida humana sem a graça de Deus, sem sabor, sem propósito. Quando transformada em vinho, ela se torna um símbolo de celebração, alegria e renovação espiritual. É uma metáfora clara de que em Cristo, mesmo as áreas mais comuns da nossa vida podem se tornar um testemunho do poder e da presença de Deus. Além disso, esse milagre também nos ensina sobre a provisão divina. Jesus não apenas produziu vinho, mas fez em abundância cerca de 600 litros. Isso demonstra que Deus não se contenta em suprir apenas o mínimo. Ele abençoa além do necessário, derramando generosidade e graça em nossas vidas. Mas, para que isso aconteça, é necessário obedecer e ter fé, como Maria e os servos tiveram. A atitude de Maria é uma lição para todos nós. Mesmo quando não vemos um caminho claro, devemos confiar no Senhor e fazer tudo o que Ele nos ordenar. Por fim, a transformação da água em vinho também aponta para a missão de Jesus de estabelecer uma nova aliança. No Antigo Testamento, o vinho simbolizava bênçãos e prosperidade, e aqui ele demonstra que a nova aliança é superior à antiga, mais pura, mais saborosa e eterna.
Assim como o mestre Sala percebeu a superioridade do vinho novo, os seguidores de Cristo perceberiam ao longo do seu ministério que ele trouxe algo muito maior e melhor do que as antigas práticas religiosas. Esse primeiro milagre é um prenúncio da transformação que Jesus estava prestes a realizar, não só em rituais e tradições, mas nos próprios corações e almas de seu povo. A multiplicação dos pães e peixes é um dos milagres mais impressionantes e significativos de Jesus, pois revela tanto sua compaixão para com o povo, quanto seu poder de prover abundantemente mesmo com recursos limitados. Esse evento extraordinário, registrado em todos os 4 evangelhos, aconteceu em um momento em que Jesus buscava descansar com seus discípulos. No entanto, ao perceberem onde ele estava, multidões de homens, mulheres e crianças vieram de todas as partes para ouvi-lo ensinar. Em vez de afastar as pessoas, Jesus, movido por compaixão, acolheu a multidão e passou horas ensinando e curando os doentes. Conforme o dia foi terminando, os discípulos se preocuparam, pois estavam em um lugar deserto e a multidão não tinha comida. A fome das pessoas, que não se afastavam de Jesus, mostrava o quanto elas ansiavam por sua presença e por suas palavras, mas também representava um desafio prático: alimentar mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Foi então que os discípulos sugeriram que Jesus dispensasse o povo para que procurassem alimento em vilarejos próximos. Mas Jesus surpreendeu a todos dizendo: "Deem vocês algo para comer." Os discípulos ficaram perplexos. Como seria possível alimentar tantas pessoas com tão pouco? Foi quando André, um dos discípulos, encontrou um jovem que tinha 5 pães de cevada e 2 peixes. Em termos práticos, isso era quase nada diante de uma multidão faminta. Mas Jesus, em vez de ver a escassez, viu a oportunidade de manifestar a glória de Deus. Ele tomou os pães e os peixes, ergueu os olhos para o céu e deu graças. Um gesto simples, mas profundo, que nos ensina a sempre agradecer a Deus, mesmo antes de vermos o resultado do milagre. Depois de agradecer, ele partiu o pão e o peixe e começou a distribuir para os discípulos, que por sua vez repassaram para a multidão. Milagrosamente, à medida que o alimento era entregue, ele não diminuía. Pelo contrário, parecia multiplicar-se infinitamente nas mãos dos servos de Cristo. Não só todos comeram e ficaram satisfeitos, como ainda sobraram 12 cestos cheios de pedaços, simbolizando que o cuidado de Deus é pleno e supera qualquer expectativa humana. Esse milagre tem camadas profundas de significado. Primeiro, ele nos mostra que Jesus é o verdadeiro pão da vida, capaz de saciar não apenas a fome física, mas também a fome espiritual de todos que se achegam a ele. Assim como o povo sentia necessidade de alimento, todos nós, em algum momento, enfrentamos um vazio interior que só Cristo pode preencher. Em um contexto simbólico, os 5 pães e 2 peixes representam a pequena oferta que cada um de nós pode trazer a Jesus. Nossos talentos, dons ou até mesmo nossas dificuldades e limitações. Quando colocamos tudo isso em suas mãos, Ele é capaz de multiplicar e fazer com que produza frutos além do que podemos imaginar. Outro aspecto importante é a lição sobre a confiança e a entrega. Quando André apresentou o menino e seus pães e peixes, ele mesmo disse: "Mas o que é isso para tanta gente?" A lógica humana nos diria que seria inútil, que seria melhor desistir. Mas Jesus nos ensina que nada é pequeno demais quando entregamos com fé. O que era insignificante para os olhos humanos tornou-se mais do que suficiente para Deus. Esse milagre nos desafia a repensar nossa perspectiva sobre os recursos que temos e sobre o que Deus é capaz de fazer com eles. Além disso, o número de cestos cheios que sobraram
12 não é um detalhe qualquer. 12 é um número que simboliza a completude e os 12 apóstolos, indicando que cada um deles teria um lembrete tangível do poder e da provisão de Jesus para levar consigo. O milagre foi uma forma de Jesus mostrar para seus discípulos que, enquanto eles estiverem dispostos a servir e confiar nele, eles sempre terão o suficiente para dar ao povo. Esse evento também prenuncia a ceia do Senhor e a abundância do reino de Deus. Assim como Cristo multiplicou o pão para alimentar fisicamente, ele se entregou como pão espiritual para a humanidade, para que todos possam ter vida em abundância. A multiplicação dos pães e peixes não é apenas um milagre de provisão. É um símbolo da generosidade infinita de Deus e um lembrete de que, quando Jesus está presente, a falta se transforma em abundância e a escassez se torna em plenitude. A ressurreição de Lázaro é considerada um dos milagres mais poderosos e significativos de Jesus. E não é por acaso. Esse evento não só revelou seu poder sobre a morte, mas também apontou para a promessa de vida eterna que ele oferece a todos os que creem nele. Lázaro, morador da pequena vila de Betânia, era um amigo querido de Jesus, irmão de Marta e Maria. As três figuras eram muito próximas de Cristo, e a casa deles era um refúgio para ele e seus discípulos em meio às tensões e desafios do ministério. Quando Lázaro adoeceu gravemente, as irmãs enviaram um recado urgente para Jesus, acreditando que ele viria imediatamente para curá-lo, pois já tinham testemunhado seu poder de cura em várias ocasiões. No entanto, para a surpresa de todos, Jesus permaneceu onde estava por mais 2 dias, dizendo enigmaticamente: "Esta doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela." Sua demora pareceu incompreensível, e o coração das irmãs deve ter se enchido de dor e confusão. Elas não sabiam que ele planejava realizar algo muito maior do que uma simples cura. Quando Jesus finalmente chegou a Betânia, já era tarde demais. Ou assim parecia. Lázaro estava morto há 4 dias, e seu corpo já havia sido colocado no túmulo. Na tradição judaica, esse período de 4 dias era significativo, pois acreditava-se que, após o 3º dia, a alma definitivamente deixava o corpo, tornando a ressurreição completamente impossível. Marta foi a primeira a encontrar Jesus, e em sua dor disse: "Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido." Era uma mistura de fé e tristeza, pois ela sabia que Jesus tinha poder para curar. Mas, em sua mente, a morte era um limite intransponível. Maria, por sua vez, caiu nos pés de Jesus e repetiu as mesmas palavras de sua irmã, chorando intensamente. A visão de Maria chorando e o pranto daqueles que a acompanhavam mexeu profundamente com Jesus. Ele se emocionou a ponto de "Jesus chorou", o versículo mais curto e um dos mais significativos da Bíblia. Esse momento nos mostra a humanidade de Cristo, sua empatia e seu profundo amor pelos seus amigos. Ele sabia que iria trazer Lázaro de volta à vida, mas ainda assim compartilhou da dor daqueles que amava. Esse é o Cristo que conhecemos, o Salvador que chora conosco em nossas perdas, mesmo quando ele já planeja nossa restauração. Jesus então pediu que o levassem ao túmulo. Diante de uma grande pedra que selava a entrada, ele fez algo impensável. Ordenou que a removessem. Marta, preocupada, alertou: "Senhor, já cheira mal, pois já se passaram 4 dias." Mas Jesus respondeu: "Não lhe falei que, se crer, verá a glória de Deus?" E assim a pedra foi removida. Todos estavam em silêncio absoluto, com os olhos fixos em Jesus e no túmulo escuro e aparentemente vazio. Jesus ergueu os olhos para o céu e orou: "Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creiam que tu me enviaste." Então, com uma voz forte e autoritária,
ele bradou: Lázaro, vem para fora! E naquele instante, algo extraordinário aconteceu. Para o espanto de todos, Lázaro, ainda envolto nos lençóis fúnebres, saiu lentamente do túmulo, vivo e de pé. Esse milagre foi mais do que apenas trazer um homem de volta à vida. Foi uma demonstração clara de que Jesus é o Senhor sobre a morte e a vida, e um prenúncio do que ele faria por toda a humanidade por meio de sua própria morte e ressurreição. Quando ele ordenou que Lázaro saísse, estava mostrando ao mundo que, em Cristo, a morte não é o fim. Mesmo as situações que parecem estar completamente perdidas e sem esperança podem ser revertidas pelo poder de Deus. Além disso, esse milagre serviu para fortalecer a fé dos discípulos e preparar o cenário para os eventos que culminariam na própria crucificação e ressurreição de Jesus. A ressurreição de Lázaro foi o catalisador que levou muitos a crerem em Jesus, mas também intensificou o ódio dos líderes religiosos que passaram a conspirar ainda mais para matar Jesus, pois perceberam que seu poder e influência estavam crescendo rapidamente. Outro ponto crucial é a lição sobre a espera. Jesus poderia ter curado Lázaro à distância, como fez com o servo do centurião, mas ele escolheu esperar para que a glória de Deus fosse manifestada de uma maneira ainda mais grandiosa. Às vezes, Deus permite que as circunstâncias pareçam insuportáveis ou que as respostas pareçam tardar, não porque Ele não nos ama, mas porque Ele deseja nos dar uma revelação mais profunda de seu poder e de sua glória. Em resumo, a ressurreição de Lázaro nos mostra que, para Jesus, a morte é apenas um sono e que nele encontramos não apenas a promessa de vida após a morte, mas a esperança de transformação em meio às situações mais desesperadoras. Ele é o mesmo que nos diz hoje: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Os milagres de Jesus Cristo não foram apenas demonstrações de poder divino, mas também lições profundas de fé, compaixão e esperança para todos nós. Seja transformando água em vinho, alimentando milhares com poucos pães e peixes, ou ressuscitando os mortos, Ele nos mostrou que nada é impossível para Deus e que sempre podemos esperar o melhor quando temos fé. E se você deseja aprender de uma vez por todas, de forma clara e organizada, sobre a palavra que Deus nos deixou na Bíblia, conheça o Manual da Bíblia. Você aprenderá sobre os eventos da Bíblia de forma cronológica, com um resumo ilustrado e objetivo de cada capítulo, fazendo seu aprendizado da palavra ser muito mais fácil. Você pode estudar através do seu celular, tablet ou computador. Dificilmente você encontrará um material com essa qualidade novamente, link na descrição e no primeiro comentário fixado.